Hola, lindo. ¿Quién? Se te cayó un papel. El que te envuelve, bombón. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no, mañana vengo de nuevo. Ah, con esa colita te invito a cagar a casa, papito. Te agarraría la p*** y te la hasta el fondo. Cómo me gustaría lamerte, saber que me la pases por la taza de taco. Te cogí toda la noche, y a toda tu leche, te pasé con mi me toda la noche de mi amor. Pior do que isso é ter uma presidente mulher, porque as mulheres deveriam se colocar no seu lugar em vez de ficar querendo disputar a política e entrar no governo. Isso é inadmissível na nossa sociedade. Nosso grande líder, Aécio Neves, está aí para garantir e colocar as mulheres no seu lugar, que é na cozinha ou na área de serviço com um bom instrumento de trabalho. Não, que a mulher tem todo direito, tem, mas aí, entre aspas, seminua pra rua, mulher, desde quando ela saiu mulher, ela sabe o lugar dela, né? Não é porque tem uma presidenta lá no Planalto que vai seguir ela, não. When your lady friend can't get to the fridge, get the fridge to your lady friend. When are you gonna get out of here? In a while. I gotta get back. I love you, Mama! I love you too, baby! Nossa formação moral, estoico-cristã. É aí que está as raízes. Se você for pegar na Bíblia, por exemplo, a respeito do casamento, quem fala sobre ela é Paulo. Ele a define como o pior dos bens e o menor dos males. Olha a visão que a igreja tinha originalmente do casamento. O ideal da igreja a priori era que os homens fossem castos e as mulheres se mantivessem virgem. Só que aí, como que nós teríamos a proliferação da humanidade? Nós teríamos pela ação dos anjos. Só que os anjos, depois de Maria, não voltaram a agir. E o homem não deixou de agir. E a igreja podia cair no ridículo. Era necessário transigir. Era necessário encontrar uma forma de enquadrar o comportamento. E o casamento, ele passa a representar justamente a condição, não só de garantir a transmissão da herança para legítimos herdeiros, não tínhamos teste de DNA como hoje, então saber quem é a mãe era fácil, o pai era presumível, não se tinha certeza. O casamento monogâmico, ele era fundamental no sentido da transmissão da herança, mas ele vai ser importante também no sentido de introduzir um determinado tipo de moral. Durante a Idade Média, a Igreja Católica definia até a posição que os casais poderiam manter o coito. Havia o chamado pecado contra a natura, contra a natureza. A pena mínima contra esse tipo de pecado, existente nos exemplos da época, era 40 dias a pão e água. E esses pecados eram de diferentes ordens. Por exemplo, o pecado da bestialidade, que seria o coito na posição de 4, que se equivalia às bestas. O pecado contra a natura básica, que seria
a inversão da posição do homem e da mulher na cama. O homem tinha que ficar por cima e a mulher por baixo. Qual era a justificativa dos clérigos que defendiam isso? Que era natural do homem agir e da mulher sofrer a ação. Olha aí o homem como dono da ação e a mulher como ser passivo. Além do que, a mulher estaria numa posição apropriada para receber o sêmen, ao qual era feita referência como semente viril do homem. E o casamento, ele era tolerado a princípio e agora ele passa a ser, na Idade Média, santificado. O objetivo dele é justamente garantir a procriação e não o prazer. O prazer é inspiração demoníaca e a mulher é a arma do demônio para seduzir o homem. E aí nós vamos ter essa associação. A única mulher que não tem essa associação é a negação da mulher, que é Maria, que ficou grávida sem interlocução carnal. Dessa mentalidade machista, gestada em larga medida, herdada da nossa formação moral estoico-cristã, que contribuiu para gestar essa mentalidade machista no seio da nossa sociedade, que busca atribuir à própria vítima a responsabilidade pela violência que é cometida contra ela. Ou seja, você exime o homem da responsabilidade de um estupro na medida exata em que a mulher, por usar daquilo que a priori é uma liberdade sua, usar uma saia mais curta, utilizar um short, ela deixa às mostras parte do seu corpo. Então isso legitimaria o direito, legitimaria a agressão do homem sobre ela. No momento em que você tem a sociedade indo para a rua, e aí você teve, sobretudo, grupos organizados, estudantes, universitários, mulheres, independentemente de serem casadas ou de serem solteiras, mas trazendo para si essa pecha de vadia, ela está, ao mesmo tempo, questionando essa pecha. Se a questão é ser vadio, estou eu aqui, estou eu dando na minha cara a tapa. Estou eu me mostrando e reivindicando o meu direito de ser reconhecida como pessoa na plenitude dos seus direitos, inclusive de usufruir do seu corpo da forma que melhor lhe aprouver. A discussão do aborto, ela também envolve a questão do direito que a mulher tem sobre o seu próprio corpo. Homem não aborta. Entretanto, o que existe de mais comum na nossa sociedade é, no caso de gravidezes indesejadas, o homem virar as costas e ir embora. Ele não precisa expelir o feto do seu corpo. Afinal de contas, essa capacidade de gestar um novo ser, ela é da mulher. Agora, ela não tem como virar o corpo e deixar a barriga para trás. Eu costumo dizer que o homem aborta a sua forma e a sociedade é hipócrita com o aborto masculino. Ele é perdoado. Agora, recorrendo a princípios religiosos, condena-se o direito da própria mulher de vir abortar. E a sua estrutura psicológica, isso é levado em consideração? O que é, a bem da verdade, o direito à vida, que a gente poderia questionar aqui também? É só pôr no mundo? Desestruturando uma outra vida também? A mídia, ela recebe pautas diariamente, tá? E ela escolhe aquilo que ela vai publicar. Nós fizemos crises sobre o tema. Eu, pessoalmente, que tenho um mailing grande de jornalistas, procurei vários jornalistas, respeito pouquíssimos divulgaram. Teve divulgação no site da Savassi, foi o primeiro que divulgou
distorcida, que depende da visão do jornalista ou mesmo da visão do editor do jornal, aquilo que o poder público permite que saia na mídia, né? Não vá muito na cabeça do jornal, acredito. Procure pesquisar mais quando você quiser uma informação, porque infelizmente a mídia hoje no Brasil, e especificamente em Minas Gerais, ela é totalmente parcial. Tá? Então foi isso, a gente fez uma organização bacana, tivemos vários voluntários trabalhando na questão da comunicação, mas, lógico, pode melhorar, tá? Acho que a gente tem que ter um foco ainda maior para ter um relacionamento melhor com os jornalistas, e eu acredito que se a gente desenvolver algumas ações interessantes durante o ano, esse relacionamento vai se estreitando, né? E para chegar na próxima marcha, eles estarem mais abertos. Eu acho até que esse ano as reportagens foram menos preconceituosas do que ano passado. Ano passado foi, né, de chorar, os textos foram de chorar. Nós tivemos textos lindos, como o da Ana Savassi, que foi perfeito, o jornalista fez uma reportagem, eu fiquei emocionada com a reportagem dele. Ano passado, por exemplo, eu estava grávida e a Globo não filmou a minha barriga. Ela me filmou daqui pra cima, mas não filmou a minha barriga. Não, vamos cortar essa parte aqui, porque como é que eu vou falar que isso aqui é uma marcha de bando de mulher sem vergonha com uma grávida? A intenção da marcha é que ela seja auto-organizada mesmo. Rola um chamado, rola a divulgação, que acontece muito mais por boca a boca, por redes sociais, que tem toda uma estrutura já, tem grupos de discussão virtuais, tem os sites e tudo mais. É divulgado por ali, as pessoas divulgam com os amigos, é muito mais nessa coisa de boca a boca. E não rola patrocínio porque é pra rolar auto-organização mesmo. Pode até rolar de arrecadar dinheiro, mas é bem direto, sabe? Rola o pedido e tudo mais, e é justamente pra não ter partidarismo, não ter patrocínio. As pessoas vão, você vai, você participa, você leva o seu cartaz, você participa enquanto indivíduo assim pra construir um coletivo, sem patrocínio. Ela jogou cru, Belzebum, do rabo fez um pirão. Foi o pão que o diabo amassou e ela assou. De extremos. Nós tínhamos, por exemplo, uma sociedade muito mais machista do que a sociedade de hoje em dia. Ainda precisa progredir muito, mas já avançou bastante. Vamos pegar aqui um elemento que é a homossexualidade, só para trabalhar com essa questão dos extremos. Nós tínhamos uma aversão ao homossexualismo muito grande na nossa sociedade. Hoje nós temos uma apologia. Então nós não conseguimos trabalhar, a humanidade parece revelar essa dificuldade de trabalhar com as questões de uma forma mais amena. Ou ela execra, ou ela eleva. A forma pela qual se sente também a opressão, ela pode cadenciar a reação a essa opressão, gerando até uma opressão reversa. Assim como os meninos tinham dificuldade de aceitar uma orientação sexual homo, e as mulheres muito mais, porque se não aceitava o homossexualismo feminino, das mulheres que não aceitavam sequer a sexualidade, vai se aceitar a homossexualidade. Nós passamos muito tempo acreditando que o homossexualismo masculino era maior do que o feminino. E há muita gente que ainda acredita nisso, que os homens são mais propensos ao homossexualismo do que as mulheres. Não. Simplesmente a sexualidade deles sempre foi mais liberal, mais liberada, mais aceita, enquanto que a sexualidade feminina foi reprimida. Uns 4 anos atrás eu estudava numa escola que chamava Promove. E lá eu sofri muito preconceito por ser homossexual, porque as pessoas de lá não eram muito liberais com isso. E lá
teve um menino que tentou me agarrar à força porque ele queria me transformar em mulher e essas coisas, e uma menina chegou me filmando e dizendo, vamos filmar a lésbica da escola, porque, sei lá, fazendo muita piada disso. Daí eu saí de lá e não tive mais problema com escola, sabe? Mas aí eu comecei a namorar e assumi pra minha mãe e foi super de boa, sabe? Tipo, minha mãe, ela aceitou bem, ela chorou um pouco, mas ela aceitou bem. E meu pai acabou descobrindo. E meu pai deu um chilique enorme, porque meu pai disse que eu não era mais filha dele, que era pra parar de falar com ele, que era pra parar de procurar ele. E tem uns 5, 6 meses que a gente não se fala mais, desde que eu assumi pra ele. Sempre... Eu ainda sofro preconceito com isso, mas agora mais na internet, porque como eu jogo um jogo online, que chama Dota, lá quando eu falo alguma coisa, eles falam, é mulher, sei lá o quê. E quando descobrem que eu sou lésbica, eles começam a falar piada, tipo, não, você não me provou ainda, não, você... Enfim, coisas desse gênero. Minha mãe, hoje em dia, ela aceita minha namorada na casa dela, eu vou pra casa da minha namorada, a família dela é super de boa com isso também. E até um tempo atrás eu era muito medrosa, sabe? Tanto que eu não falava para muitas pessoas sobre mim. Mas aí eu comecei a falar mais abertamente porque eu percebi que eu não tô fazendo nada de errado e que é importante que as pessoas aprendam a conviver com os diferentes, porque todo mundo é gente, então... E vão ter homossexuais em todos os lugares. Tem que aprender a conviver. Então agora eu não ligo mais, sabe? Se alguém quiser fazer piada ou qualquer coisa, eu só ignoro. Não fico mais tão triste quanto eu ficava antes. Na verdade, não sei bem se é um preconceito, não. Eu acho que eu já sou bem informado, já tenho um conceito formado a esse respeito. Não me considero preconceituoso, porque preconceito é uma coisa que você não sabe direito o que é e você se coloca contra. Na minha opinião, eu só sou contra esse relação homoafetiva entre as pessoas, mas não sou preconceituoso. Eu sou radicalmente contra, porque casamento, uma união matrimonial, ela tem um contexto muito além do que eles buscam, né, que é a união estável civil, que é poder dividir herança e tudo mais. Então, pra mim, isso não é casamento. Pra mim, um matrimônio tem um contexto geral entre homem e mulher e sua vida sexual e tudo mais, coisa que, na minha opinião, pessoas do mesmo sexo não podem se relacionar da mesma maneira. Eu sou muito contra isso porque, igual eu falei antes, eu acho que a criança, né, um indivíduo, ele se torna homossexual muito porque, de acordo com o meio onde ele está inserido. Se ele for uma criança adotada por 2 homens, quer dizer, a mãe e o pai dele são homens, né? Isso não é uma coisa que, na minha opinião, altera o caráter e a personalidade que a pessoa desenvolveria normalmente se ela tivesse pai e mãe, homem e mulher, no caso, uma relação... E vocês com relação a, tipo, outros grupos? Quem você, por exemplo, você não gosta, você desde longe você sente, tipo, opa, não. Os caras do long. O que é isso? Long, skate maior. Aquele skate grande, de viado, que a gente... Botinha também. Botinha também, a gente não gosta. Não é nada demais, assim. Não é nada demais, é porque... Mas já rolou briga? Estilo diferente, entendeu? Rolava briga antigamente, aí já não tem esse convívio legal. Que grupo? Mas o cara chegar assim, trocar ideia e tal. Tá de boa, a ideia tá de boa. Só que se o cara falar merda... Não, de boa, ele pode andar normal, não intrometendo. Assim, não mexendo. Não mexendo com nada, não falando nada de skate, tá de boa. Eu não tenho muito preconceito contra pessoas funkeiras ou qualquer tipo de coisa assim. Eu acho que cada um tem seu gosto. Mas, por exemplo, se eu vejo alguém tatuado na rua ou alguma coisa do tipo, eu acho estranho, mas se ela quer fazer isso,
eu acho que ela tem que fazer o que ela quer. Mas em relação a grupos de escola, essas coisas, eu acho que cada amigo tem assim, mais a sua personalidade, o que ele gosta de fazer, os assuntos que eles gostam de falar, sobre o que conversar. Por exemplo, um grupo de amigos que gosta mais de falar sobre, sei lá, mulher, outro gosta de falar sobre carro, o outro é sobre jogo, sei lá. Eu acho que tem vários grupos, em qualquer lugar que você vê, tem grupos diferentes um do outro, com mais ou menos as mesmas personalidades e tal. Eu não acho assim, mas eu converso com todo mundo. Eu não tenho preconceito se alguém fuma, se alguém bebe ou coisa do tipo. Eu converso com quem eu achar legal, gente boa e tal. Então, eu acho que tem muita gente que tem preconceito contra os outros grupos, que não entende o gosto dos outros e tal. E tem muito grupo diferente, então eu acho que fica complicado, né? Eu, particularmente, não tenho preconceito. Eu acho que cada um tem direito de gostar do que quer, desde que goste sem desrespeitar outras pessoas, sem desrespeitar a cultura dos outros, etc. Olha, eu acho que esse negócio de exclusão de grupo social aí, isso não é legal. Eu não gosto de andar exatamente com o povo que tenta excluir os outros, porque eu acho que todo mundo devia viver junto, porque é todo mundo igual no final das contas. Eu acho que eu não tenho preconceito mesmo, assim, com nenhuma tribo social. Eu acho também que eu não sei se eu sou de uma tribo social. Eu acho que algumas pessoas acham que eu sou patricinha. Mas eu não acho que sou patricinha. Sobre as tribos sociais, o que eu acho que cada tribo meio que tem o seu jeito de ser. Cada um vai se expressar de um jeito diferente e tudo mais. Mas muitas pessoas têm preconceito. Apesar da gente ver assim, à primeira vista a pessoa, às vezes ela não é o que realmente parece. Só a gente querendo lá entrosar, saber mais sobre a vida dela, que a gente vai poder descobrir o que ela realmente passa na vida dela. Mas também tem pessoas assim, de várias tribos que se deixam levar. Pelo que os amigos eles dizem pra ela, por exemplo, ela lá ir fumar, usar droga e tal, ela acaba se deixando levar, porque ela realmente não sabe. E também tem muita gente que meio que Maria vai com as outras, se deixa levar muito por pessoas que têm opinião forte, que ela não quer ficar excluída do grupo e tal. E muita gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão às vezes ela pode perder o rumo na vida dela. Qualquer um deve estar inserido assim, em alguma tribo social, e todo mundo vai sofrer preconceito, assim. Principalmente por aquelas tribos que são os extremos. Por exemplo, um Mauricinho, e aí vai lá e olha assim, meio que os favelados, assim. Eles vão ter preconceito, eles vão olhar feio um pro outro. Summertime, when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We're not bad people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee. Da-da-da-da-da, yeah, we're happy. Minha origem é o metal. Minha origem é a tribo do metal, é a tribo do rock. Só que, infelizmente, atualmente, toda a tribo do rock se focaliza na região da Savassi e região da Liberdade. E lá dá muito playboy, e dá muita gente que só vai lá por causa de dinheiro ou por causa da região, só do tipo. Aqui dá um foco muito maior de culturas diferentes. Que nem você pode ver no ambiente, não dá gente só do rock.
Tem eu aqui do metal, eu sou do metal extremo, assim, que costumam dizer. Aqui tem galera do reggae, tem galera do rap, tem galera indie, etc. Não tem nada a ver. Eu gosto disso, eu gosto de vir num lugar que é amplo, que eu posso conhecer gente de diferentes culturas. Por isso que eu venho aqui. Aqui, eu admito que eu gosto de beber, eu venho aqui para beber, eu tenho muitos amigos meus de estilo diferente, eu venho aqui para beber, trocar ideia. Esse é o principal, realmente. Eu venho aqui para trocar ideia com muita gente aqui. Aqui é um espaço muito amplo. Geralmente eu até desço aqui com muita gente para a região do Viaduto Santa Teresa, que lá tem um duelo de MC e tem o Maracatu do lado, que é um espaço excelente. Geralmente de 15 em 15 dias tem o Samba da Meia-Noite, que dá muita gente. Então é um espaço excelente para você ir e trocar ideia com gente de tribos opostas às suas, não realmente opostas, mas de ideias diferentes às suas, que você ainda pode ter ideias para tocar, para compartilhar. Esse é o bom de Belo Horizonte, isso é o bom que a gente pode trocar aqui. Isso que eu gosto. Eu como do metal, eu posso ter certeza de dizer que eu como do metal, eu não gosto de ver com gente apenas do meu estilo. Eu gosto de ver com gente de todos esses outros estilos que estão aqui ao meu lado, que estão aqui compartilhando o mesmo espaço que eu. Essa é a minha Belo Horizonte. Esse é o lugar que eu vivo. Terracotta, terracotta pie. Banana, 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 terracotta, banana, terracotta, terracotta pie. Acidity of obscenity in your eyes. Terracotta, terracotta, terracotta pie. Is that a perfect way of holding you, baby? Acidity of obscenity in your eyes. Terracotta pie. Hey, terracotta pie. Hey, terracotta pie. Hey, terracotta pie. Banana, 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 terracotta, banana, terracotta, terracotta pie. Banana, 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 terracotta, banana, terracotta, terracotta pie. Do we all learn defeat From the horse with the bad feet, beat the meat, treat the feet to the sweet milky seed. Banana, 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 terracotta, banana, terracotta, terracotta pie. Banana, 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 terracotta, banana. Quando fala de tribo, não tem como a gente não falar de espaço urbano. Porque a gente precisa de um mecanismo, de um meio para o encontro dessas tribos. Hoje a gente tem muita evidência as redes sociais, que a gente começa a perceber mais uma vez, pelos códigos de linguagem que é utilizado e pela produção e manifestação visual, simbólica que eles criam, você começa a perceber que são grupos diferentes uns dos outros a partir desses mecanismos de linguagem que é utilizado. Mas ainda, com todo o aparato tecnológico, virtual, ainda eu vejo que o espaço urbano, o espaço da cidade, a rua é o lugar onde você vai realmente perceber essas manifestações e esses grupos que a gente pode chamar de tribo, de classes culturais, enfim. Então o espaço urbano é o lugar mais legítimo para esses grupos, né? Então a própria cidade ela é pensada nesse Respire, irmão. Confira que você tá perdendo sua dicção, ladrão. Você tá jogando muita tentação. Só que no palco é um bagulho de vacilação, nem de ostentação. Você quer roupa da praga? Sua carne é bruta, parceiro, e ela é brava. Não vou ficar de pose, sabe por quê? Minha rima na sua cabeça é feito um tiro de pose. Você pensa na praga e joga a maldição. Só que eu tenho o escudo, mas eu tenho a unção. Mano, eu tenho a unção dela, eu não sou Zé Ruela. Eu trago a essência que vem da favela, que é respeito.
já coloca já esse padrão simbólico diferenciado. Outra questão é a questão do próprio símbolo que você carrega consigo, né? E mais uma vez, o transeunte senta ali na praça durante 1 hora, meia hora, você vai ver os passantes, cada um trazendo e carregando consigo símbolos e linguagens que diferenciam dos outros. E aí você vai começar a perceber essa diferença, essa subdivisão, né, dentro de uma mesma cultura, permeada por várias outras pequenas culturas, né, como se fosse uma macrocultura formada de microculturas. Então, eu ainda acredito que o espaço da cidade é o local para a apresentação estética, e a apresentação estética, que é essa condição simbólica, é o que vai fazer e deixar mais evidente essas diferenças culturais. O espaço da cidade é o lugar, sem sombra de dúvida, evidente para observação e percepção da formação das tribos, que mais uma vez se diferenciam pelo código simbólico que eles trazem. A contracultura é a vanguarda, né? Quando se fala de contracultura, a gente está falando de vanguarda, a gente está falando de um mecanismo do motor da própria transformação, dos próprios hábitos, dos próprios costumes que a sociedade adquiriu ali e é engraçado assim, quando a gente fala de evolução, nós evoluímos, a gente percebe nitidamente a evolução num grupo social quando o seu mecanismo de linguagem modifica. Então, quando a linguagem ela é modificada, pode saber que houve ali uma modificação social muito, muito acentuada e uma caminhada assim, evolutiva. A cultura que vai botar, sabe, combustível nessas modificações. Porque a contracultura, ela é uma cultura também, né? Ela é uma cultura a partir do momento que ela assume posturas que só é contra porque não está de acordo com a cultura vigente, com as imposições estabelecidas pelo sistema vigente. Mas, se não fosse a contracultura, nada modificaria, né? A gente não ia ter as transformações sociais, a gente não ia ter pontos de vista diferentes, aí a gente ia viver esse autoritarismo para sempre. Então, a importância da contracultura é o seu ímpeto vanguardista, né? Toda contracultura é uma vanguarda, no sentido de uma linha de frente corajosa que vai propor mudanças naquilo que não está legal, naquilo que pode ser melhorado, naquilo que pode ser modificado, né? Então, a contracultura tem essa importância, a cultura marginal tem essa importância, né? Essa visão mais refinada do que não está legal, do que não está bom para ser mudado, né? E a bandeira é essa, de mudar aquilo que não está legal, daquilo que está colocado para nós sem ter sido nos perguntado. E aí, é bom para você isso? Porque a mídia não pergunta, ela simplesmente coloca a goela abaixo. Essa definição de cultura, eu gosto muito de pensar a cultura através daquilo que é fruto do ser social, né? Então, cultura para mim, eu entendo cultura como um conjunto simbólico produzido e utilizado, articulado pelo esse ser social. Então, quando a gente volta a atenção para os produtos, né, para a arte, para a linguagem, para a mídia, a gente começa a entender que há modos diferentes nessa produção, e esses modos diferentes são pertinentes em função das diferenças culturais. Então, cultura nesse contexto desse conjunto simbólico, me interessa muito analisar esse conjunto simbólico. E a questão visual, ela é super pertinente nesse contexto, né? É linguagem, é um modo de comunicar aquilo que você traz enquanto ideias, né? Você manifesta as ideias através dos símbolos que você carrega consigo. Aí vocês me perguntam, na sua condição de Rastafari, como é que é? Naturalmente, né? A nossa cultura, ela é uma cultura muito baseada nesses valores clássicos, né? Por um lado, e por valores, por outro, calcado e vendidos pela mídia.
Então tudo que está diferente desse valor clássico ou que é diferente do que está imposto pela televisão, pela mídia, acaba tendo um impacto e uma compreensão um pouco rasa sobre o que de fato é esse símbolo, qual a importância dele, qual é o histórico